Boa noite a todos os apaixonados pelo futebol. É com grande satisfação que damos as boas-vindas à coletiva de imprensa de Thiago Carpini. A gente tem muita segurança no que está sendo feito, muita coisa boa desses atletas, muita entrega, muito compromisso. O segundo tempo foi o jogo de um time só. Claro que também os mesmos detalhes poderiam até ter acontecido aí, uma ou duas chances de gols do adversário, inclusive a última bola do jogo. São coisas a serem ajustadas, corrigidas, melhoradas, e a gente tem a consciência disso. Carpini, boa noite. Nessa última semana você teve à sua disposição uma reviravolta do caso do Rames, que vai estar à disposição agora no time do São Paulo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre como foi essa situação, se você teve algum contato com um atleta para fazer com que ele mudasse essa ideia, e se com essa lesão do Luiz Gustavo que foi oficializada pelo clube e hoje você pretende ter o Rames ainda na fase de grupos do campeonato. Boa noite. Na verdade, o contato que eu tive com o Rames não fui eu que tive com ele, foi ele que teve comigo, posteriormente com o grupo, e eu acho que anteriormente a tudo isso com a diretoria. Se desculpando primeiro por não ter ido a Belo Horizonte, eu achei muito nobre isso da parte dele. Ele sabe que nesse ponto ele errou, por mais que ele já não tivesse mais com a cabeça no São Paulo, já tinha sinalizado o interesse de não permanecer no clube. A gente respeitou, a gente quer trabalhar com as pessoas que queiram estar no São Paulo, que querem o São Paulo, e eu acho que ele entendeu que nós temos um bom ambiente, nós temos um ano promissor pela frente, dessa maneira que eu vejo, pelo trabalho que está sendo construído, passa pelo que foi o nosso início, começo de Campeonato Paulista, título da Supercopa, esse momento de oscilação do Campeonato Paulista, um momento bom que ele vai também voltar. Então acho que tudo isso talvez tenha despertado no Rames a vontade e o desejo de permanecer. E ele se desculpou com os atletas, comigo, como eu falei anteriormente. É um cara de uma capacidade técnica indiscutível, claro que perdeu-se um período, então a gente vai ter que avaliar em que condição, em que estágio ele está, por mais que ele fez uma semana de treino muito boa, até pela capacidade técnica que tem um atleta. Em relação ao Luiz foi isso, ele foi detectada uma lesão, e o prazo de recuperação, o período de recuperação transcende o período aí da competição, então talvez não, o clube deve a partir de amanhã tomar essas providências de documentação dessa parte de burocrática para fazer a troca do atleta. Então essa é a expectativa, Espero que seja um reforço para o São Paulo e que ele entenda que tem os processos aqui dentro, E ele vai ser mais um para nos ajudar. Aqui existe uma hierarquia que acima de tudo é o São Paulo. São Paulo, depois vem os atletas de comissão técnica, staff, as pessoas que fazem o clube. Mas acima de tudo é a instituição, o nosso ambiente, e ele entendeu isso. É um cara que mesmo quando manifestou o interesse de não estar mais no clube, nunca criou nenhum tipo de problema, sempre cumpriu com suas obrigações. O cara sempre tinha um astral muito bom, mas agora a gente espera que ele possa de repente nos ajudar, de repente não, capacidade, condição para isso, ele tem que nos ajudar em algum momento da competição dentro de campo. Carpini, boa noite. E agora o São Paulo tem uma estranha viagem no Campeonato Paulista, para jogar em Brasília, e num gramado que a gente sabe que às vezes é um ponto de interrogação por causa dos eventos que existem na capital federal. Queria que você falasse com relação a alguns jogadores que estão pendurados com cartões amarelos, são importantes. A gente sabe que na próxima semana tem um Choque Rei, Caleri, Wellington, Pablo Maia pendurados. Você olha com atenção também para não desfalcar o São Paulo para o Choque Rei. E também uma situação que é esquisita, porque terça tem um julgamento, terça 6 viajam, e o Arboleda pode ser julgado e ficar fora do jogo contra a Inter de Limeira. Como trabalhar também com a possibilidade de ter o Arboleda, ou no dia da viagem descobrir que ele não pode ir a campo? São as dificuldades que a gente vem enfrentando nesse início de temporada. Eu acho que isso está no pacote, faz parte da minha profissão, essas tomadas de decisões. A gente vai trabalhar jogo a jogo, como a gente sempre fez. Claro que um clássico ele é diferente, só que é uma dúvida, são situações que a gente vai discutir internamente, eu com a minha comissão, e eu vou tomar essa decisão, porque as decisões elas são sempre minhas, e não é uma decisão simples, Às vezes as pessoas poupam e pensam no clássico. Nós estamos disputando uma classificação que ela não está assegurada, num grupo tão disputado. Esse é o jogo que vai colocar em ordem as rodadas para o São Paulo. Então é muito importante esse jogo, assim como é importante um clássico, mas um jogo de cada vez. Fica sempre aquela situação, se poupa e acontece um revés porque poupou,
se não poupou porque deveria ter poupado. Então, assim, as decisões são minhas, a gente vai avaliar o que for melhor para nós, para o São Paulo, e o mais importante para mim é o jogo a jogo. E a questão do Arboleda a gente vai trabalhar, com certeza, pelo menos 2 alternativas no pouco tempo de treino que nós tivemos aí para organizar o jogo de quarta-feira, e a gente buscar o que tivermos de melhor para o jogo de quarta-feira, tecnicamente, taticamente, individual, coletivo. Como eu falei, a volta de alguns atletas para nós foi muito importante, por mais que falta-se um pouco ainda do ritmo, né, do Rato, o Rato até um pouco menos, mas o Lucas que ficou um período maior. Mas esses caras, eles precisam de minutagem, eles precisam de jogo. Em relação às outras situações que podemos ou não pesar para o clássico, a gente vai pensar na segunda, na terça-feira. Um dos pontos muito criticados pela torcida nos últimos 3, 4 jogos foi a quantidade excessiva de cruzamentos, que realmente foi um número bastante alto. E hoje até a metade do segundo tempo, vão ser 60 minutos, o São Paulo cruzou um número razoável e uma taxa muito alta. Foi treinado isso durante esse tempo sem jogo? E você Ofensivo ou defensivo? Não, cruzamentos em geral, ofensivos. Em geral, ofensivos. A nosso favor. Isso, cruzamentos na área. E tá. Você chegou a treinar esse fator durante esse tempo sem jogos? Você acha que isso é um ponto a melhorar? Olha, deixa eu pensar para ver se eu entendi a pergunta. Melhorar o cruzamento? Sim, a taxa foi um pouco baixa. Nos últimos 3, 4 jogos foi uma coisa muito... De volume, sim. De volume. Bom, eu acho que isso primeiro a gente se explica isso pela ausência de um lateral nos 3 últimos jogos. A gente jogar com um cara improvisado, é claro que a gente não vai ter volume ofensivo e a bola não vai passar. Hoje nós tivemos pelo menos na minha concepção e nos números, né, se a gente vê o tamanho de cruzamentos, acho que 22, 26 finalizações, posse de bola, o São Paulo foi melhor em tudo. Né? Não conseguimos o principal, que era a vitória. Mas como eu já falei em outras oportunidades, como ganha, como perde, para mim é muito importante, mostra um caminho, mostra uma direção para o decorrer da nossa temporada, que é o mais importante. Claro que o mais importante também é a gente dar toda essa atenção para o Campeonato Paulista, a gente não se desfaz, nós temos objetivos, São Paulo tem que chegar em tudo, tem que estar brigando por título em tudo, pelo tamanho e pela grandeza da instituição. Mas essa questão dos cruzamentos, ela é sim muito trabalhada, e no jogo de hoje melhorou até porque nós tivemos jogadores com características para que isso acontecesse. E falando em números, né, porque a gente tem algumas coisas que contra fatos não argumentos, né? Então, você jogar 3 jogos sem um lateral direito, você perde volume. A referência hoje de assistências é o Wellington Rato, que também estava lesionado. E um jogo joga o Galopo, um jogo joga o Ferreira, um jogo joga o Eric. Nós perdemos conjunto com isso. Isso é natural, nós não temos tempo para treinar. E com isso a gente perde alguns aspectos, a posse de bola, a parte ofensiva, passar na área, criar volume ofensivo. Isso é natural. E a gente vê essas coisas, como vocês vivem futebol, entendem futebol, a gente sabe disso, vocês enxergam, o torcedor enxerga, nós também. E nós precisamos trabalhar, dar a mesma informação e o comportamento para todos, para que quando isso aconteça no decorrer da temporada, e vai acontecer em outros momentos, da gente rodar o grupo, que é muito qualificado, o grupo de São Paulo, a gente tem o mesmo padrão bem definido, mas isso requer tempo e treino e conhecimento entre os atletas, e isso precisa jogar. Carpini, fazendo uma pergunta mais pessoal para você que é um cara aqui da região, tem uma ligação com o Guarani, como é que foi esse retorno ao tempo de jogo para vocês? Não foi bom porque a gente não venceu. Queria a vitória, foi bom voltar aqui, eu tenho um carinho especial pelo Guarani, fez parte da minha história, entre atleta, auxiliar do clube e técnico, foram quase 6 anos, foram bons momentos aqui, um clube que me abriu oportunidades de vida, de carreira, mas hoje é uma outra situação, São Paulo me abriu horizonte, me abriu o mundo, vamos dizer assim, né, de oportunidades, de me estabilizar e de me estabelecer talvez em outra prateleira, né? Então é isso que eu busco, tenho um carinho muito grande pelo Guarani. Foi bom voltar aqui, mas não foi tão bom porque nós não vencemos. Queria muito vencer o jogo pelas pretensões do São Paulo na competição. Boa noite, Carpini. A gente sabe que com o empate de hoje, o São Paulo volta para a zona de classificação, sabe também que tem um jogo a menos, isso, né? Ganhando pode voltar a ser líder, mas existe a possibilidade de não vencer e até mesmo perder, e aí ficar tudo em aberto também na questão da zona de classificação para o jogo da 12ª rodada. Você acha que pelo tamanho do São Paulo, pela grandeza do clube, os seus jogadores possam talvez sentir alguma pressão psicológica de talvez não conseguir essa classificação? Você acha que isso afeta de alguma forma o seu time com essa possibilidade? Não, porque a gente vai brigar jogo a jogo pela nossa classificação, a gente sabe da importância, né? Tem todo um contexto de temporada, de planejamento.
A responsabilidade ela é grande, mas os atletas eles também são muito grandes, né? É um grupo que há 5 meses atrás vem de 2 conquistas, isso é muito grande, então eles são grandes, eles têm o tamanho da responsabilidade assim, que nós temos, começando por mim, que estou à frente desse projeto. A responsabilidade ela ainda é maior minha do que dos atletas, isso a gente divide internamente, mas aqui para vocês a gente precisa sim fazer jogo a jogo. Podemos ir lá, perder e ficar fora, como você falou, mas a gente trabalha sempre com a possibilidade de ir lá e vencer, né? Então a gente pensa sempre o lado positivo, a gente enxerga as coisas sempre de maneira mais positiva. Nós vamos tirar de proveito e potencializar as coisas boas que foram feitas hoje, seguir ajustando os mesmos detalhes, contar com cada vez mais minutagem dos atletas que voltam à nossa disposição. Então é de maneira gradativa como a gente construiu toda essa caminhada, jogo a jogo, né? No início da temporada nós fizemos 4 jogos no Paulistão, os 12 pontos disputados, fizemos 10 se eu não me engano. Em momento algum a gente se garantiu na classificação, a gente sempre respeitou a competição. No momento que as coisas estão oscilando de maneira negativa em relação à pontuação para o São Paulo, também não tem desespero, a gente segue na mesma linha de trabalho. Vamos na quarta-feira buscar nos prepararmos bem para fazer um grande jogo, zerar o número de rodadas e estar todo mundo aí na mesma página para as 2 rodadas finais. Então, eu acho que a gente não trabalha com essa possibilidade futura, de perspectiva. A gente trabalha com o que é palpável, com aquilo que a gente pode controlar. O próximo jogo da Inter de Limeira, para trás o que passou ficou, o futuro nós não podemos controlar. Vamos jogo a jogo, vamos pensar na Inter de Limeira, poder fazer um bom jogo, poder buscar os 3 pontos que na minha opinião, e aí eu respeito a opinião de todos vocês e das pessoas que vivem o futebol e conhecem também, já poderia ter acontecido. Na partida de hoje jogamos para vencer, e na partida contra o Red Bull, no primeiro tempo não, mas no segundo tempo sim, o gol no final foi uma fatalidade, então merecíamos também a vitória. Mas o futebol não tem só merecimento, né? Então tem outros fatores que a gente não controla, mas tem muita coisa boa acontecendo, mas a gente sabe que nós temos uma responsabilidade de vestir uma camisa tão grande, e o que nos deixa muito feliz e otimista é sempre contar com o apoio do nosso torcedor, que faz total diferença, sempre com boas energias, principalmente nos jogos no Morumbi, mas a gente sabe que vai poder também contar com um grande número de torcedores em Brasília. Você falou da fatalidade do Bragantino, do empate, e hoje o São Paulo sofre com os acréscimos do primeiro tempo. Você acha que tem faltado concentração nesses minutos finais dos tempos dos jogadores? E queria que você falasse um pouquinho do Ferreirinha também, né? Então, ele marcou um gol, ele teve inúmeras chances hoje de marcar. Você está sentindo ele um pouco ansioso também nesse momento? Bom, sem dúvida um pouco de atenção, de falta de atenção, né? Porque no final de jogo a gente conversa muito isso, né? Final de tempo, início de tempo, a gente redobra a atenção, o cansaço já está lá em cima, a oxigenação do cérebro é um pouco menor, é a hora que a gente tem que ter algumas tomadas de decisões de mais segurança, né? Tudo isso ainda eu acredito que seja o início de temporada. Isso tem acontecido frequentemente em muitos jogos, né? Detalhes nos finais aí dos tempos dos jogos e determinado o resultado das partidas, mas que isso possa também voltar a acontecer a nosso favor, né? Como já aconteceu em outro momento. Em relação ao Ferreira, eu acho que é isso, talvez essa vontade de querer ajudar muito, com gols também, não só ajudar como ele tem ajudado, talvez traga para ele uma responsabilidade que eu acho que pode atrapalhar. Isso é uma conversa que a gente tem constantemente, vamos continuar dando para ele confiança. O gol vai sair de maneira natural, quando ele menos esperar e quanto menos ele se cobrar e só trabalhar, as coisas vão acontecer, o gol vai sair e tudo vai fluir de maneira mais natural. É isso que a gente espera. Capim, tudo bem? Boa noite. Quando tu chegaste, tu falaste que era mais fácil assumir um trabalho vencedor. Um clima melhor, imagino que tu estavas falando no clube, né? E um trabalho mais azeitado, que tu recebeste do técnico Dorival Júnior. Hoje tu vive o teu primeiro momento de instabilidade. E eu queria fazer um paralelo. Se em janeiro, no começo de janeiro, era um pouco mais fácil chegar num clima positivo, um clima mais otimista, hoje como tem sido para ti trabalhar nessa primeira zona de turbulência, vamos dizer assim? Sim. Na verdade, eu não tenho como te dizer mais fácil ou mais difícil. O São Paulo sempre o alerta muito ligado, mesmo no início como agora, porque, como eu falei, um clube desse tamanho, ele precisa estar sempre competindo para vencer, e é isso que a gente procura fazer. Eu acho que a palavra que eu usaria é o incômodo de não vencer.
dificuldade. Claro que a gente trabalha para esses resultados, eles vão voltar a acontecer. Mesmo no início da competição, que a gente avalia muito o resultado, né? Eu sei que é o mais importante no futebol, mas nós, enquanto profissionais e treinadores, eu pelo menos penso dessa maneira. Nós tivemos pontos que poderiam ter determinado esse momento bom, um momento ruim até em outro momento. Nós vencemos o Água Santa por 1-0, o Água Santa errou um pênalti, depois nós conseguimos fazer 2 gols e vencemos por 3. Talvez se naquele momento tivesse feito o pênalti, tivesse sido um empate, aí já, nossa, mas o tempo tá ruim, a estabilidade. Então, assim, são detalhes, são situações que nem tudo a gente consegue controlar. O nosso ambiente, da mesma maneira quando nós chegamos, de confiança, de um bom astral, de muito trabalho, de muito respeito internamente, né, no nosso grupo, no nosso dia a dia, e nós sabemos que nós temos muitas condições, né, e capacidade para a gente poder seguir trabalhando, evoluindo, melhorando esses pequenos detalhes, e as vitórias elas vão voltar a acontecer. Encerramos então com o técnico Thiago Carpini. Obrigado a todos, uma boa noite.